Então vamos acompanhar esta leitura que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja que se encontrava em Corinto. Capítulo 15, os versículos 1 a 8. Todo este versículo 15 é muito importante porque ele fala e explica a ressurreição, o seu significado e justifica que a nossa fé só faz sentido porque realmente Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo. É a consolidação. E diz assim, no versículo 1: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E agora os versículos 20 a 22 do mesmo capítulo. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E já agora ler também o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, nós com a crença de que Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Ele fê-lo porque assim o quis. Ele é que se entregou por cada um de nós, por amor de cada um de nós. Não porque nós tivéssemos merecido, mas foi por sua iniciativa, pelo seu imenso amor, pela sua graça, pela sua dádiva imensa. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E isso é que é o selo, garante realmente que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar. E realmente se nós vivemos esta vida pensando que a vida é só isto que aqui nós conhecemos, seremos os mais infelizes e os mais miseráveis dos homens. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo temos esta plena certeza na vida eterna. Uma vida que começa já aqui, como diz lá também no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 1 e 2, em que a vida eterna é esta, em que nós possamos conhecer e crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo e na sua obra redentora. E é isso que nós estamos a celebrar nesta manhã. A vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado, a reconciliação que nós temos em Deus através de Jesus. E é isso que nós queremos celebrar. Enquanto cantamos estes cânticos, podemos também entregar em oferta o euro missionário. Quem assim o desejar pode vir até aqui à frente, entregar aqui neste vaso o seu euro missionário para apoiar pastores e obreiros que estão no terreno a pregar a palavra de Deus, a falar da salvação de Jesus. E vamos então celebrar, cantar com alegria a vitória de Jesus. Celebrate.
vou pedir agora que 3 irmãos ou irmãs que sintam o desejo no seu coração de poderem dirigir numa oração de louvor, de gratidão a Jesus neste momento. Então, 3 irmãos ou irmãs que possam nos dirigir numa oração neste momento de louvor. Graças a Deus, nosso Deus e nosso Pai, por estarmos aqui na tua casa de oração com os irmãos reunidos para nós, Senhor, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, que ela fique vincada nos nossos corações, que possamos aprender mais e mais de ti. Ó nosso Deus e nosso Pai, queremos te pedir também que sejas com esta igreja, que ela possa crescer cada vez mais e mais nesta cidade, Senhor, que as pessoas venham cada vez mais ao teu conhecimento, porque tu, Senhor, és o Deus eterno, és o Deus que veio dos céus à terra para nos salvar. Tu destes o teu Filho ao mundo, Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós, Pai Santo, reconhecemos por vezes que também pecamos, mas tu, Senhor, quero que nos perdoes alguma palavra que não te agradou, Senhor, mas tu, Pai do céu, atenta à nossa oração, perdoa-nos, ajuda-nos, valoriza-nos cada vez mais, Senhor, aumenta a gente a ser melhor ainda do que aquilo que somos. Dá-nos ânimos, dá-nos alegria de viver, dá-nos paz, Senhor, paz em casa e em todo lado. E que o teu trabalho seja ricamente abençoado, Senhor, não só no país, mas pelo mundo inteiro. Que a tua palavra, Senhor, possa crescer cada vez mais. Ó Deus, tudo te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito por mim. Ao longo de tantos e tantos anos, ó Senhor, eu tenho tanto para te agradecer, a saúde que me tens dado, as melhoras, a vida, tudo, Senhor, pois tudo vem de ti. Tudo peço e agradeço, não que eu mereço, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui, Senhor, para te dar glórias ao teu nome, Senhor, pela tua salvação, Senhor, pelo teu amor partido na cruz, Senhor, e para te louvarmos, principalmente pela ressurreição, Senhor. A certeza que temos de tu vives, Senhor, vives em nós e um dia viveremos contigo para sempre, Senhor. Por isso nós louvamos o teu nome e estamos aqui reunidos para isso, Senhor. Nós te louvamos sempre, Senhor, e pedimos que sejamos gratos todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai, Criador dos céus e a terra, o mar e tudo nele. Pai, eis-nos aqui mais uma vez na tua presença, te louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome acima de tudo. Obrigada, querido Deus, por mais um domingo, a tua igreja, Senhor. Estamos aqui, querido Deus, para te louvar. Senhor, colocamos esse culto em suas benditas mãos, Pai. Que seja alfa e ômega nesse culto. E com tudo, Senhor, nós te agradecemos pelo perdão de Jesus Cristo, aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Hoje ele vive, Senhor, e nós também temos vida em abundância. Jesus Cristo, Senhor. Pai, o Senhor hoje vive para a nossa salvação. Obrigada, Pai querido. Quando o Senhor veio por nós, em Jesus Cristo, e o Filho, o Salvador. Amém. Vamos continuar a celebrar o nome de Jesus e vamos cantar um hino que fala que vitória tenho em Cristo. E enquanto cantamos este hino, que fala também da história da conversão, não é? Da nossa conversão, a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, que estamos afastados de Deus
que precisamos nos arrepender do nosso pecado, voltarmos para Ele e pedir que Ele nos perdoe, convidá-lo a entrar, a viver na nossa vida e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a nossa vida é transformada dia a dia, até Ele nos chamar à sua glória, ou até que Ele venha, não é? Para nos buscar. É isso que fala este hino, e vamos também ter o privilégio de dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, que é algo que nós, enquanto membros de igreja, fazemos, temos essa responsabilidade de reconhecer que aquilo que temos vem de Deus. Então estamos somente a devolver aquilo que lhe pertence. Por isso, aqueles que nos visitam hoje não se sintam obrigados, constrangidos a ter que ofertar, mas se o fizerem, que o façam de todo o coração. Então vou pedir aos nossos irmãos diáconos, vou pedir ao Lourenço e ao irmão Rogério que nos auxiliem no levantamento dos dízimos, de ofertas, enquanto cantamos este hino, Vitória tenho em Cristo. Yeah.
Eu vou pedir ao irmão Rogério que nos dirija numa oração a agradecer os dízimos e as ofertas levantadas. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o teu povo está aqui reunido em teu nome, Senhor Deus. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque tu nos reconciliaste contigo mesmo, Senhor, através do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que foi morto, Senhor, mas que ressuscitou, Senhor Deus, e agora vive no coração daqueles que te aceitam como único e suficiente Salvador. Nós te agradecemos por essa tão grande bênção, por essa tão grande misericórdia, Senhor Deus. Nesta hora também te queremos agradecer e consagrar estas ofertas que em teu nome foram levantadas, Senhor Deus. E o fazemos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ter então a participação do coral.
cremos na Santa Bíblia, na história do Rei dos Reis, que morreu e é ressurreto, que virá para nos buscar. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus.
Nós sempre pensamos e entendemos o culto infantil como um ministério da nossa igreja. Há pouco disse que nós não estamos a livrar delas, não estamos a despachá-las. Pelo contrário, estamos a encaminhá-las para que elas possam ter um tempo de culto ao nosso Deus adequado para a idade deles, com tarefas e dinâmicas para que eles possam conhecer mais de Deus. Eu gostava que pudéssemos olhar hoje para o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 24, e vamos ler o caminho da alegria. Lucas, capítulo 24... Para quem esteve na escola bíblica dominical já leu este texto. Para quem não esteve, vamos ter a oportunidade de ler a partir do versículo 13. Eu gostava que hoje pudéssemos fazer uma caminhada de sensivelmente 11 km, sem sair da nossa cadeira, 11 km, uma caminhada de alegria. Eu quero ler o versículo 13 com todos. Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és só tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Nós já vamos ler os versículos seguintes, mas gostava que pudéssemos acompanhar a leitura caminhando. Estes dois homens vão de Jerusalém para Emaús e vão cabisbaixos, vão tristes. Porquê? Porque para eles aquele fim de semana era trágico. Para eles aquele fim de semana nada tinha de alegre. E quando um forasteiro, um peregrino, se aproxima deles, eles perguntam: tu és o único que está aqui em Jerusalém que não sabes o que aconteceu? Quais? Quais são as novidades que têm para me contar? Qual é a razão da vossa frustração? E eles falam acerca de um Jesus que era um homem muito valioso, muito importante, um homem de Deus, um profeta, alguém que criou uma expectativa tão elevada em nós que nós pensávamos, esperávamos que fosse ele a remir Israel. E eles foram cabisbaixos e foram contando a Jesus toda a tristeza que liam naquele acontecimento. É verdade, e chama a atenção aqui do texto que eles dizem a Jesus, é verdade, versículo 22, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Pois é, a expectativa era de ver um corpo morto. Havia uma expectativa elevada, a de ter a redenção de Israel. Mas havia uma expectativa baixa, que era encontrar um corpo morto, encontrar um cadáver para honrar. E eles dizem a Jesus, é verdade que elas foram lá, mas não o viram. Versículo 23, não viram o corpo, e quando voltaram, disseram que também tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. E esta tristeza continuou. E vamos continuando a caminhar debaixo da tristeza. E mesmo quando Jesus se aproxima dele, e quando nós lemos aqui no texto bíblico, diz que eles não o reconheceram, versículo 16. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. A alegria da Páscoa
tem de abrir os nossos olhos. A alegria da ressurreição tem de nos fazer ver além das dificuldades, além das tragédias, e tem de nos fazer perceber quem Jesus é. Não estarmos confusos, não nos deixarmos levar em confusões, não nos deixarmos levar por algumas palavras erradas ou desmotivadas de alguns. Estes dois tinham palavras desmotivadas. Não eram só palavras desmotivadoras, mas eram palavras desmotivadas. E quando Jesus, versículo 25, lhes diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Irmãos, nesta manhã estamos alegres, estamos a fazer uma caminhada, agora já sem tristeza. Porquê? Porque os nossos corações já estão prontos para se alegrar. Quando na passada sexta-feira nós nos reuníamos para recordar a morte de Jesus em nosso lugar, não estávamos tristes. Foi uma morte dolorosa, uma morte de sofrimento, mas uma morte que nos traz o perdão. Uma morte que nos perdoa, uma morte que impede que nós vivemos para sempre afastados de Deus. Hoje podemos viver eternamente na presença de Deus, e esta morte, não é estranho nós festejarmos a morte. E esta morte dá-nos esta alegria. Contudo, estes homens como que ficaram parados na sexta-feira. Não avançaram. A fé deles não permitiu que chegassem à concretização, ao clímax do domingo. É verdade que eles também dizem que tinham ouvido um bom testemunho. E Jesus repreende a incredulidade daqueles dois discípulos, repreende a falta de fé, a falta de esperança, a falta de capacidade de leitura das coisas boas que tinham acontecido, apesar de eles terem ouvido o relato das mulheres, apesar de os anjos terem dito que Ele vive. E ainda assim, eles estavam tristes. Hoje eu quero que percorramos 11 quilómetros de alegria. 11 quilómetros, versículo 27. Começando pelas Escrituras, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E nós podemos encontrar Jesus no Evangelho, mas podemos encontrar Jesus em todos os outros livros, porque tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para a morte expiatória de Jesus, tudo aponta para o grande amor de Deus por nós, o amor de Deus por si, que culmina nesta manhã na ressurreição. A ressurreição é a nova porta, a nova fase da nossa relação com Deus. Já não há mais o sentimento de derrota, já não há mais o sentimento de frustração. E é aquilo que Jesus lhes explica, então, a partir do versículo 27. Jesus explica que não há mais lugar ao desespero, não há mais lugar à tristeza, à frustração, ao medo da incerteza, ao medo do desconhecido. Será que vamos estar vivos? O que é que vai acontecer? E Jesus está aqui para trazer alegria, está aqui para mudar. E precisamos, versículo 25, de crer. Este versículo 25 é uma repreensão à incredulidade. E desta manhã nós queremos dar um passo seguinte. Queremos subir um patamar. Queremos subir um degrau, que é o degrau da fé. O degrau da credulidade na pessoa de Jesus, na validade do sacrifício de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar e hoje nós podemos ter uma vida de alegria, de esperança, uma vida plena, se acreditarmos nele. E é esta vida que nós queremos partilhar. Não temos para oferecer, não temos para alugar, não vendemos, porque esta vida só Jesus pode dar. O que é que nós temos de fazer? Anunciar. E quando nós olhamos para os versículos seguintes, versículo 28, chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica connosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Agora eu quero chamar a atenção do versículo 32. Hoje temos visitantes, o que nos alegra bastante. Não sabemos o nome de todos.
o que também é bom, porque estão a visitar-nos. E sejam todos bem-vindos. Mas quando sairmos, mais do que a curiosidade, o desejo de saber o nome uns dos outros, eu quero que vivamos o versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? A caminhada de alegria, a longa caminhada que temos a fazer tem de ser assim. Algo que mexa com a nossa vida. Não é mexer com as nossas emoções, porque estamos num culto muito emotivo. E foi tão bonito ver aqui os mais novos, não só numa resenha assim da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, mas também daquele cântico que eles entoaram, porque nós queremos que Jesus está vivo. Depois ouvimos o coro. Que bonito. Não estamos a apelar às emoções. Não estamos a apelar a decisões emotivas. Estamos aqui a olhar para o texto bíblico e a desafiar. Creia em Jesus. Versículo 32. Permita que o coração arda pelo amor de Jesus. E fale deste amor. Viva este amor. Sinta o perdão de Jesus para a sua vida. Sinta que está perdoado. Viva de maneira perdoada. Porque Jesus morreu em seu lugar. Não estamos a falar daquelas pequenas falhas que todos temos. Estamos a falar do pecado que nos afastava de Deus e que nos impedia de estar na presença de Deus. Para os religiosos contemporâneos de Jesus, havia uma regra, que era a do sacerdote, o principal dos sacerdotes, uma vez por ano entrar num lugar reservado a um homem. E este homem tinha de estar purificado, tinha de estar limpo, e é isso que Jesus está aqui a explicar. Este homem apontava para mim. Aquele dia tão especial, o dia da expiação, apontava para mim. Aquela celebração que todos faziam, todos os anos, a Páscoa, apontava para mim. E é isto que estes dois discípulos, versículo 32, dizem, perguntam, porventura não ardia em nós o coração? E eu quero que o nosso coração hoje arda de alegria. Alegria porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo. Talvez a personagem bíblica que melhor conheçamos, que morreu e ressuscitou, seja Lázaro. Porque ele voltou a morrer. Lázaro não está por aí. Mas Jesus está vivo. E esta é a alegria da celebração desta manhã. E agora eu quero ir para a parte prática. Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Vamos para casa, vamos de volta para o nosso convívio familiar, mas vamos com esta alegria, vamos com esta mensagem. A cidade de Viseu, e para quem nos visita, leve isto para a sua cidade. A cidade de Viseu precisa de pessoas alegres, pessoas que falem de Jesus, pessoas que vivam o perdão, pessoas que creiam que Jesus vive, pessoas que tenham o coração a arder da paixão, da alegria de Jesus ter morrido em seu lugar. E precisa, a nossa cidade precisa que fale, precisa que cada um de nós fale de Jesus. Então, nesta manhã, ponha em prática o versículo 33. Vá ter com outras pessoas. Diga-lhes que Jesus vive. Hoje de manhã, no Monte Santa Luzia, desafiava os estudantes que lá estavam, diziam, quando voltarem às aulas e vos perguntarem como é que foi a tua Páscoa, como é que foi a Páscoa, como é que foram as férias, fala de Jesus. Fala que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele está vivo. Aos que vão trabalhar o mesmo desafio. Todos nós precisamos de falar, de viver esta alegria, de espalhar esta alegria à nossa volta. Para quem está connosco e não é de Viseu, quando voltar, para onde voltar, fale de Jesus. Fale, mas fale com um coração cheio, com um coração a arder de prazer. E conte versículo 34. Verdadeiramente Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus não foi metafórica, não foi uma alegoria, foi real.
E é essa a ressurreição que nós queremos hoje recordar e enfatizar. Jesus está vivo e nele nós temos vida. E nele nós temos a certeza de que a morte não tem mais poder sobre nós. Então eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos, mas quero lançar o desafio, ou aliás, reforçar o desafio. Saia hoje com esta alegria para partilhar a outros. Não se cale. Deixa que o seu coração, permita que o seu coração arda de alegria e partilhe com outros que Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida. E antes mesmo de nós orarmos, eu gostava de convidar a que todos nós vivêssemos debaixo desta alegria, debaixo desta esperança. E se há algum de nós que aqui está hoje, que ainda não tem o coração a arder, que possa realmente entregar-se a Jesus. Creia em Jesus. Creia que Ele morreu em seu lugar, Ele ressuscitou e Ele quer fazer uma caminhada de alegria consigo. Alguém ainda não tem Jesus no seu coração? Alguém ainda não deu este passo seguinte? Alguém ainda precisa subir um nível de confiança? Então não me deixe para o próximo ano, para a próxima Páscoa, para uma próxima ocasião. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nesta manhã somos gratos porque em Ti temos toda a alegria. Porque Tu retiras de nós esta tristeza. Porque Tu nos elevas a um patamar de confiança, a uma relação onde podemos identificar a Tua presença, onde podemos aprender de Ti e onde podemos viver perdoados. Obrigado, Jesus, porque Te entregaste em nosso lugar. Obrigado, querido Pai, porque o Teu plano amoroso contempla a cada um de nós. Olha para cada um de nós, conta, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos fortaleça, nos motive a falar de Ti. Que cada um de nós viva a alegria, caminhe com a esperança certa que é Jesus e que possamos falar. E por isso Te pedimos, querido Espírito, que nos capacites, nos dês a coragem, nos dês o desejo de falar de Ti. Oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós não vamos sair sem tomar uma decisão por Cristo. Quer entregar a sua vida a Jesus? Então agora, enquanto estivermos em oração, a sós com o nosso Deus, vamos falar com Ele. Ao escutarmos o poslúdio, vamos entregar-nos a Ele em oração. E se quiser contar algo, fale com Jesus. Mas entregue toda a esperança nele. Enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.